estás a ouvir o Nesta História, uma rubrica do podcast do Núcleo de História da Nova FCSH, onde comprimimos eventos, pessoas e atividades em curtas histórias para o teu entretenimento. Eu sou a Carla Miranda. E eu sou a Sara Ferreira. E hoje vamos falar sobre Luísa de Jesus, conhecida como a infanticida portuguesa. Antes de começarmos a falar disto, queremos dar um pequeno aviso de conteúdo, visto que neste podcast vão estar presentes descrições de violência, crimes contra menores e outros conteúdos sensíveis. Porquê falar da Luísa? É assim o interesse em true crime, em crianças mortas, em o crime feminino num contexto histórico? Porquê é que ela é relevante? Isto é um interesse muito geral, sabes? Primeiro, eu gosto muito de história, gosto muito de crimes. Não diria a parte das crianças mortas, mas... E o facto desta ser uma jovem na casa dos 20 anos fascina-me mesmo. Primeiro porque é uma mulher e, como sabemos, a taxa de mulheres que cometem este tipo de crimes não é tão elevada como a dos homens, por exemplo. E o facto de ser um crime passado no século XVIII, não se sabe muita informação, uma mulher jovem, ainda por cima, torna tudo mais fascinante e, por isso, esse caso, sem dúvida, despertou muita atenção. Disseste que não há muita informação sobre a Luísa, fora dos seus crimes. O que é que nós sabemos concretamente sobre a vida de Luísa de Jesus? Nós sabemos que ela era filha de Manuel Rodrigues e Mariana Rodrigues e nasceu no lugar da Figueira do Lourvão, na zona de Coimbra, a 10 de dezembro de 1748. E ela era uma recoveira, uma transportadora de encomendas em Coimbra, para Gavinhos, uma localidade que é perto, que era uma aldeia de mulares e lavradores, ou para Figueira do Lourvão. E pronto, estava casada com Manuel Gomes, e não se sabe muito bem se ela estava relacionada com os crimes ou não. Pelo menos isso não está implícito na sua sentença. E pronto, só se sabe isto. Sabe-se também que é uma jovem mulher, mas não temos assim muito mais informação. Certo, até porque Coimbra existia num contexto, neste caso século XVIII, num Portugal muito destruturado, muito rural, em que a necessidade de algo como um pré-CTT para pequenas encomendas entre curtas distâncias era assim tão necessário. Não há assim muita comunicação, não há muito registro sequer, e tirando os seus crimes, que foi o que a destacou, também tendo em conta que ela foi sentenciada aos 23 anos, portanto classificada como jovem mulher, não legalmente adulta, neste contexto, este seria aos 25 anos de idade, e foi a última mulher a ser executada em Portugal, embora não a última a ser condenada à morte. Ela existe aqui num contexto bastante separado do resto que nós temos registro de em século XVIII, Coimbra. Exatamente. No geral, estima-se que a Luísa tirou a vida a cerca de 34 bebés provenientes da Roda dos Expostos de Coimbra, sendo que a mesma confessou ter cometido 28 assassinatos, algo que foi desenvolvido ao longo do seu processo criminal. O que era a Roda dos Expostos, como é que ela tinha acesso a esta e o que é que isso facilitava no seu modus operandi de crime? Ok, a Roda dos Expostos existia um pouco por todo o país e era um dispositivo de madeira cilíndrico, era dividido ao meio e era giratório. E lá colocavam-se bebés abandonados e tocava-se a uma sineta para avisar as rodeiras e as amas responsáveis pela administração dessa roda que havia ali uma criança e elas depois cuidavam dela e ela ficava à custa da Real Fazenda. E ali eram deixados os filhos daqueles que queriam ocultar o nascimento ou não tinham possibilidades de criar uma criança. E as crianças que lá estavam, que eram os postos, ficavam a ser alimentadas à custa da Real Fazenda, como já disse, até serem acorridos por pessoas que os iam pescar. E as pessoas que os iam pescar recebiam não só uma recompensa de 600 reis, que não tem nada a ver com os 600 euros atuais, nada. Um côvado de baeta, que são 66 cm de pano de lã felpudo, e um berço. Isto a respeito de cada um dos postos, ou seja, a mesma pessoa podia ir lá buscar 2 postos e, portanto, recebia cada uma destas coisas por cada um dos postos. E na cidade de Coimbra havia alguma roda em funcionamento? Sim. Havia, mais concretamente, na zona do Monte Arroio. Encontrava-se em funcionamento desde 1712. E é a partir deste sistema que Luísa viu uma oportunidade de arrecadar mais bens monetários para si, sendo essa, possivelmente, uma das suas principais motivações para cometer estes crimes. E tendo em conta que foi buscar mais de 30 postos à roda, estima-se que tenha arrecadado cerca de 20 mil reis e, para além destes 20 mil reis, todos os outros elementos que a roda lhe provinha. E não se sabe ao certo se ela manteve tudo ou se dividiu com mais alguém, por exemplo, o marido, mas isto é apenas uma estimativa, mas como podemos ver, é uma grande motivação.
É muito interessante, no entanto, que em Figueira, onde ela estava, havia um convento, havia uma igreja e havia um asilo que recolhia crianças pobres na vila. Ou seja, ela teria um lugar onde ir buscar as crianças para este crime, que era bastante mais próximo, mais conveniente. No entanto, isso implicava uma proximidade geográfica de onde ela vivia e mais facilidade de a acusarem do crime. Portanto, a curtíssima distância entre Figueira de Larvão e entre Montarroio, que era mesmo muito, muito pequena, mas devido à destruturação e à falta de sistemas de comunicação em Portugal do século XVIII, facilitou estes crimes de uma maneira imensa. Ela ia a um lugar assim não tão longe e isso apagava qualquer rastro, o que nos faz pensar em quantos outros crimes ou outras coisas aconteceram na penumbra devido a esta pura destruturação de Portugal rural. No entanto, ela ia buscá-los, ela matava-os e ia buscar a recompensa, correto? Sim, exatamente. Ela recebia a recompensa na hora, mas como foram mais de 30 crianças, ela não podia dar o seu próprio nome. Por isso tinha de usar o nome de terceiros, de modo a não ser apanhada, não é? Porque é muito estranho uma pessoa só, ainda por cima uma pessoa com fracas possibilidades económicas, e buscar mais de 30 crianças a uma roda. Ou seja, ela pedia muitos expostos através de nomes fingidos para facilitar a sua entrega e, posteriormente, algumas dessas pessoas foram chamadas a juiz, declarando que nunca chegaram a receber expostos que supostamente estavam destinados a si. E ela não dava só nomes falsos, como também moradas. Apesar do escrivão da administração, na altura, ter atestado a sua veracidade. O que podemos notar aqui um bocado um motivo de negligência. Mas, portanto, havia um registro de movimentos da roda. Como é que esta negligência foi assim tão fazível? Pois, aliás, o escrivão da administração dos portos, o Pascoal Luís, virá a ser uma testemunha na sentença de Luísa. E o que ele fazia era manifestar a entrega das crianças, registando não só o nome da pessoa em questão, mas também o lugar para onde ela ia, como já foi aqui dito. E, portanto, não há como não dizer que há aqui, de facto, uma negligência, porque se ele confirmava, se ele atestava a veracidade das coisas, como é que isto veio acontecer? Como é que foram todas entregues à Luísa? Os registros, embora negligentes, do Pascoal ajudaram a apurar o número certo dos expostos que a Luísa foi buscar, certo? Exatamente. E vai a saber-se que foram entregues a Luísa de Jesus 34 expostos, achados mortos 33, dos quais ela confessou ter matado 28, e de forma muito cruel e violenta. E como é que começaram a desconfiar da situação? Porque, pelo que acabaste de dizer, eles na verdade não tinham muito controle sobre o destino da criança, apesar de supostamente o Pascoal ter um registro. Como é que chegaram ao ponto crianças desaparecidas, crianças não chegam ao lugar, muitas crianças a serem magicamente adotadas numa vila qualquer no meio de Coimbra, e a Luísa? Então, pelo que é dito na sua sentença, que é a principal fonte que temos para este caso, na manhã do dia 1 de abril de 1772, a Luísa foi à roda buscar mais uma criança. E foi também nessa mesma manhã que uma das amas da roda descobriu entre oliveiras o cadáver de uma criança, que ainda possuía um orelha ao pescoço, ou seja, tinha sido estrangulada. Felizmente ela sabia que tinha sido a Luísa que tinha levado essa criança naquele mesmo dia e assim começou a suspeitar dela. E assim o que ela fez foi denunciar a Luísa ao juiz da cidade. E de forma a apurar esta situação, o juiz começou a interrogá-la e ela confessou ter cometido esta atrocidade a 2 recém-nascidos. Ou seja, para além deste, confessou ter cometido a outro. Portanto, a este ponto já tinham certeza que tinha sido a Luísa a culpada dos crimes. Como é que isto se desenrolou? Foram feitas buscas? Mais alguém foi incriminado no ato do assassinato em si? No que toca à incriminação do ato do assassinato, neste momento as buscas estavam só centradas na figura de Luísa, não se sabia ao certo se mais alguém estava envolvido, portanto centraram-se muito a Luísa e foram fazer buscas na zona do monte do Alto do Montarroio, junto às oliveiras, e foram encontrados enterrados 15 inocentes, também garrotados, ou seja, mortos por asfixia. E posteriormente foram feitas buscas à sua casa, isto que estava cada vez mais óbvio que Luísa tinha cometido estes crimes, e encontraram num pote de barro vários pedaços de cadáveres desfeitos, o que dificultou a possibilidade de apurar o número certo de expostos. Contudo, contavam-se 3 caveiras, assim como 4 cascos de cabeça de carne comida e um corpo de criança. E depois desta descoberta, a Luísa foi definitivamente interrogada, a 12 de maio, e ela aí confessou a morte de mais 6 inocentes. E dias depois foram encontrados enterrados mais 10 cascos de cabeça de inocentes. Isto estava a ficar demasiado óbvio, ou seja, a sua pena de execução foi confirmada a 3 de julho desse mesmo ano.
o que foi bastante rápido, foi uma resolução no caso bastante rápida. Para além da Luísa, e nós não sabemos se houve mais alguém implicado no ato do assassinato em si, mas os funcionários da Roda, super negligentes, o que é que isso aconteceu? Eles também foram condenados, mas foram condenados por pouco tempo, acabaram até por sair esse mesmo ano da prisão, ficaram apenas uns poucos meses. Mas de facto, isto leva-nos a pensar que este crime não foi só de pura responsabilidade de Luísa, também há aqui outros intervenientes, também há aqui negligência que permitiu a Luísa a cometer estes crimes todos. E, portanto, sem dúvida, este ato dessas pessoas acabou por ser reprimido e bastante bem. O Manuel, o marido dela, ele sabe onde é que ele andava? Sabe envolvido na situação? Pelas fontes não se sabe ao certo, não se sabe muito bem o que é que ele fazia, onde é que ele estava, só se falou mais de negligência por parte das amas, do administrador Roda, mas de resto o marido dela passou muito despercebido, portanto nós não sabemos ao certo se ele estava envolvido, se ele não estava envolvido, porque se eles viviam juntos de certa forma, penso eu. Eu acho que se a minha esposa trouxesse para casa assim um monte de potes de barro com cascos de cabeças, eu suspeitava alguma coisa. Pois, é uma incógnita muito, muito grande e não temos como saber, não é? Acho que já não há como provar. O crime da Luísa foi extremamente horrendo e foi considerado horrendo mesmo no contexto histórico. Há aquela tendência com o desfazamento histórico de observarmos violência como algo normalizado, o que não era, especialmente não contra crianças. Como é que funcionou a sentença dela? O que é que exatamente estava na sentença dela? E aliás, eu queria complementar essa tua informação com o facto dela ser mulher. Ou seja, porque a violência parece estar muito associada aos homens e não às mulheres. E, ou seja, o facto de ser uma mulher, que no século XVIII eram tão negligenciadas, torna tudo isto muito mais... parece estranho para a época. Isso aumentou a sentença dela ou diminuiu de alguma forma? Eu acredito que tenha. Lá está. Eu acho que só estando na época, só estando lá, é que conseguiria compreender perfeitamente a mentalidade. Mas eu acredito que sim. Não sei. Sinceramente, acho que não há uma resposta certa para isso. Mas de facto ela foi referida na sua sentença como um monstro de coração tão perverso e corrompido que não haverá facilmente exemplo no presente século. Ou seja, as pessoas estavam mesmo sentidas com aquilo que aconteceu e mesmo por isso foi sujeito a uma humilhação extrema, algo considerado na sua sentença proporcional àquilo que ela fez. E então, o que aconteceu foi que, para além dela ser atazanada pelas ruas, com um baraço, ou seja, uma corda à volta do seu pescoço e um pregão, que é um anúncio preferido em voz alta, e das suas mãos serem decepadas em vida, ela foi posteriormente garrotada e queimada até o corpo residir sem cinzas para, supostamente, não haver nenhuma memória da sua pessoa. E, portanto, no que toca à Roda, ela continua em funcionamento, apesar disto tudo, mantendo-se anónima em todo o país até 1867, com exceção de Lisboa, mas no caso de Coimbra, até 1867, sendo o abandono de crianças uma prática ainda crescente. E lá está, apesar deste incidente trágico, a Roda continuava a ser vista como um bom mecanismo para evitar a morte de crianças, apesar de ter sido relatado em jornais, como por exemplo no Jornal de Coimbra, que chegados em 1813 chegavam a morrer 3/4 do total dos postos abandonados nessa mesma roda. E portanto não se sabe até que ponto é que era benéfico, não é? Tu mencionaste que a sentença da Luísa mencionava que dela não deveria restar qualquer memória de sua pessoa. No entanto, cá estamos nós, século XXI, a falar sobre a memória dela, a manter viva a memória dela e, acima de tudo, a manter viva a memória das crianças que faleceram sob sua mão e sobre muitas outras consequências e complicações devidas à existência da roda dos expostos, em alguns casos, mesmo sem a existência de uma roda, que é apenas uma demonstração do desinteresse pelos expostos e por outras crianças e populações marginalizadas em geral. E com isto, este foi o Nesta História. Nós vamos colocar todas as fontes e bibliografia deste episódio nas nossas redes sociais e apelamos a quem nos ouviu a dar-nos feedback, questões possivelmente e, acima de tudo, sugestões temáticas, de outras biografias, talvez, outros casos criminosos, porque não? E ficamos por aqui. Obrigada por ouvirem.